Estamos caminhando para o último episódio do Verdades com a Ana de 2023 e eu acho que a gente vai ter que fechar com chave de ouro mesmo. Doutor Pedro novamente aqui com a gente no Verdades com a Ana, seja bem-vindo. Nosso bate-papo no último episódio foi ótimo, né, Arnaldo? Com certeza, muito Tudo bem? Cabo Frio vai passar por uma eleição, como você mesmo pontuou, peculiar, né? O prefeito faleceu, a vice assumiu, mas a vice não tem um histórico político. Isso pesa contra ela nesse momento? Se o eleitorado comprar uma história que ela contar bem e cair no gosto do eleitorado, ela pode ganhar a eleição, como ganhou o município vizinho, por exemplo, aqui o Fábio do Pastel. Exatamente. Porque são grandes os desafios de Cabo Frio. Cabo Frio tem dívidas milionárias, Cabo Frio tem uma máquina gigantesca e é preciso que entre alguém com uma visão gestora para tentar consertar. Não digo alguém para criar algo novo, tem que fazer voltar a funcionar. Mas tem desejo de quem chega ao executivo de enxugar a máquina? Tem lugares aí que o município é o maior empregador. Quando isso acontece, quem vota no candidato que está entrando, está votando às vezes com a expectativa de ocupar aquele lugar. Então é muito difícil você pensar nesse negócio de enxugar a máquina, mas acho que é necessário. Vamos para Araruama, que é uma cidade extremamente importante também da região dos lagos. Araruama, o circo costuma pegar fogo na política. Essas cidades maiores assim, geralmente a política é mais fria, né? Mas quando tem as questões familiares, como é o caso de Campos, tende a pegar fogo realmente com essas disputas de poder. Como é que consegue uma cidade daquele tamanho os dois grupos políticos por tanto tempo se manterem assim? Porque é um lugar tão grande que você imagina que outras forças possam surgir. Mas o que é interessante ver é que o povo gosta disso. Se não gostasse, não estava tendo. Olá, que bom te receber aqui no Verdades com a Ana, um espaço que tenho agora para ficar bem pertinho de você neste ano. Por isso, me siga, curta meus conteúdos e compartilhe à vontade. Me segue também lá nas redes sociais, onde eu mostro uma outra face da minha vida. Nós estamos nos despedindo desta temporada do Verdades com a Ana. Na semana que vem já é Natal e depois Réveillon. Piscou, chegamos ao fim do ano. Depois, férias. Então, hoje é nosso último dia de gravação neste ano. Eu vou voltar com um projeto novo em janeiro. Vou te contar tudinho no fim desse episódio. Fica ligadinho aí. E nessa despedida do Verdades com a Ana neste ano, nós vamos relembrar alguns momentos que vivemos aqui no canal. Vou compartilhar alguns segredos de bastidores, mostrar o que mostramos no programa e o que teve repercussão até nacional. E, claro, fazer o que a gente mais gosta de fazer aqui, falar um pouquinho sobre política, essa arma tão importante para mudar as nossas vidas. Para esse último episódio de 2023, nosso convidado ainda é Pedro Canelas, especialista em direito eleitoral, que esteve com a gente no episódio passado. Doutor Pedro, novamente aqui com a gente no Verdades com a Ana, seja bem-vindo. Nosso bate-papo no último episódio foi ótimo, né, Arnaldo? Com certeza, muito Tudo bem? Bom estar de volta. Estamos caminhando para o último episódio do Verdades com a Ana de 2023 e eu acho que a gente vai ter que fechar com chave de ouro mesmo. O penúltimo episódio já abrimos um pouco falando sobre as eleições para 2024. Agora, doutor Pedro, seja bem-vindo novamente. Eu queria que o senhor fizesse uma análise dos nossos pré-candidatos. E aí vamos nos concentrar ali na cidade de Cabo Frio, que a gente fala que é a capital da região dos lagos. Nós ouvimos, Verdades com a Ana, ouviu 6 pré-candidatos. Magdala Furtado. É aquilo, hoje ele é pré-candidato a prefeito. Sim. Eu, nesse momento, não falo disso ainda, porque hoje o meu compromisso é com a cidade. Eu acho que Agora, é claro que o rio caminha para o mar, sim, né? sim. O seu comprometimento é com a cidade e fazer um bom trabalho e chegar lá na frente, né? Exatamente, esse é o meu pensamento. Doutor Serginho. Então, assim, eu estou colocando meu nome hoje por tudo aquilo que a gente está observando no cenário político. Observe o cenário político e veja aquilo que aconteceu nas eleições do ano passado. A gente teve uma votação contra tudo, contra todos. Teve candidato do governo que teve uma votação ínfima, utilizando toda a máquina do Estado a favor de sua candidatura. Então, assim, se for verdadeiramente uma vontade popular que a gente consegue medir
Por pesquisa, esse jogo é partidário definido previamente. Marquinho Mendes. Se eu sou pré-candidato e tenho afirmado isso, é porque eu tenho a certeza absoluta que eu não tenho nenhum processo que leve à minha inegibilidade o ano que vem. Miguel Alencar. Vai com Miguel, vai com Miguel. Já temos até a presidência municipal do MDB, que quem pegou foi Gabriel Lima, que é o atual secretário de esporte da cidade. Gabriel é o presidente municipal do MDB. Então, é uma pessoa notória do nosso grupo político, mas tenho certeza que a relação de Marquinhos no MDB é muito boa mesmo, tenho certeza disso. Mas o Leonardo, que é um grande amigo nosso, o Washington, eles entenderam que o nosso projeto é o projeto ideal para a cidade de Cabo Frio em 2024. Então, a gente conseguiu fazer esse movimento junto com eles, eles entenderam e até abraçamos o MDB, o MDB abraçou a gente e estamos vindo com o MDB a partir de 2024 para disputar a prefeitura de Cabo Frio. Rafael Peçanha. Olha, a gente tem um projeto em curso de uma pré-candidatura à Prefeitura de Cabo Frio, que é um projeto construído pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o PT, que é um partido que hoje comanda o governo federal junto com outras agremiações, que é um projeto da federação, onde o PT está inserido junto com o PV, com o PCdoB e outros partidos, companheiros e companheiras de movimentos sociais. Então, é um movimento coletivo, que não depende só de mim. E eu quero manter esse projeto, eu quero avançar nele. E Alair Correia. Eu estou muito disposto, tanto para a minha vida pública, política, como minha vida empresarial. E como eu sou um apaixonado pela coisa pública, eu resolvi não me afastar dela, ao contrário, participar da vida pública até eu me cansar mesmo. Então, né? O senhor é pré-candidato? Sou pré-candidato, entendeu? Eu vou passar por uma convenção, eu tenho processos que precisam ser eliminados pelos meus advogados. Nesse tabuleiro, doutor, quem que o senhor acha que... Quem fica? Quem junta com quem? Quem desiste? Olha que pergunta. Olá, Ana. Olá, Arnaldo. É um prazer estar com vocês aqui. E que bom, bem, Ana. Você começou com a pergunta fácil logo, hein? O eleitor deve estar assim, quero saber. Eu vou consultar minha bola de cristal aqui rapidamente, mas brincadeiras à parte, Cabo Frio é sempre muito, né? Chama muita atenção porque tem muito envolvimento de muitos candidatos históricos, né? Isso é bem legal. E as pessoas antecipam esse jogo político já se colocando como pré-candidatas. E é pela dimensão da cidade, como você mesmo falou aqui, não tem 200 mil eleitores ainda, mas em breve vai atingir. Daqui a pouco vai ter segundo turno em Cabo Frio. E as pessoas estão se colocando à disposição porque tem um vácuo aí com o falecimento do ex-prefeito Zé Bonifácio, né? O prefeito Zé Bonifácio, que infelizmente veio a falecer. Assume a Magdala e o jogo se reconfigura totalmente e a gente está exatamente nesse momento de reconfiguração. A Magdala vai se viabilizar, não vai se viabilizar, ela é candidata, ela vai apoiar alguém, ela não vai apoiar alguém, Serginho é candidato, Marquinhos é candidato, Alair é candidato. Esse é o momento que nós estamos aqui. Historicamente, o que eu vejo de Cabo Frio é que todo mundo se lança e só lá bem no finalzinho que as pessoas se juntam ou desistem, lá na época das convenções mesmo, lá em junho, julho, quase início da campanha que as pessoas decidem. Inclusive, a eleição do Zé Bonifácio em 2020, eu me lembro muito bem que tinham vários candidatos que se juntaram naquela reta final lá com o Aquiles, eu me lembro bem, o Aquiles, Miguel, Jefferson Vidal, o Jânio e mais outros pré-candidatos desistiram, e eu acho que até o Rafael Peçanha também, e se juntaram todos em volta do nome do Zé. Isso. E deram uma musculatura política que deu a eleição para o Zé Bonifácio e a Magdala, né? E isso foi lá nos acréscimos do segundo tempo do jogo político. Não acho que vai ser diferente agora, não. Acho que as pessoas estão se colocando à disposição e colocando nomes na mesa, mas vai ficar lá para os acréscimos do segundo tempo. Cabo Frio vai passar para uma eleição, como você mesmo pontuou, peculiar, né? O prefeito faleceu, a vice assumiu, mas a vice não tem um histórico político. Isso pesa contra ela nesse momento? Não tem uma musculatura política anterior ou a máquina suficiente para colocar ela ali entre os favoritos nessa disputa, no seu ponto de vista? Arnaldo, eu acho que é uma incógnita
porque envolve o eleitorado da cidade. Se o eleitorado comprar uma história que ela contar bem e cair no gosto do eleitorado, ela pode ganhar a eleição, como ganhou o município vizinho, por exemplo, aqui o Fábio do Pastel. Exatamente. Fábio do Pastel, nenhum histórico político. Dos 10 vereadores, ele elegeu um, ou seja, não tinha musculatura política, experiência, e ganhou a eleição de políticos experientes. Então, pode acontecer. E Magdala Furtado esteve aqui e ela fez algumas promessas, incluindo ali, prometeu a obra da Praia do Forte, que a obra já começou, né? Já está mostrando ali a grandiosidade da obra, mas por enquanto nada. Prometeu acabar com todos os buracos da cidade, por enquanto estamos ainda em meio aos buracos, e abriu o trânsito na Praia do Forte, que era uma polêmica, e isso ela já fez. Abriu, né? Agradou alguns, desagradou a outros. Mas é difícil agradar todo mundo, né? Mas é como o senhor falou, se ela for trabalhando de uma forma diferenciada, com a junção da máquina, ela tem, sim, possibilidades. Agora, a gente já começou a ver uma mudança na própria administração. Rui França, que era um nome muito forte na administração de Magdala Furtado, já saiu e já voltou para a Câmara. Né? A gente já começa a ver uma movimentação que lá na frente vai ter um deslinde, né? Com certeza. Agora, só para trazer mais um ponto, entregas talvez seja mais importante do que narrativas agora para a próxima eleição para ela, não? Eu acho que é isso. O prefeito, quando ele vai ser eleito, o povo até costuma aceitar as narrativas. Eleito. Mas reeleito, geralmente o povo observa as entregas. A reeleição, ela é um teste se o governo está bom, né? Como não é para ser diferente. Então não adianta falar que agora no segundo mandato tudo vai dar certo, que o povo já desconfia, com razão. Com razão. Então depende muito mais dessas entregas efetivamente. Um município complexo como é Cabo Frio, né? Assim, eu conheço a Magdala também, imagino que ela ainda deva estar com 100 e poucos dias de governo entendendo que é uma cidade absolutamente complexa, né? Mas temos do outro lado o Serginho, o Marquinho Mendes, o Alair, que são pessoas que têm uma vivência política, então assim, a pedreira que ela vai enfrentar é grande. É grande. Também. Né? Ao fim e ao cabo, eu acho que se ela tiver musculatura para se viabilizar politicamente, um partido para apoiar e tiver entrega, tem chance, qualquer um tem chance, porque eleição municipal é somatório de forças pontuais, de forças locais. Como foi o que eu falei ainda agora, a eleição do Zé Bonifácio, 20 anos depois da última vez que ele foi prefeito. Pouca gente acreditava que o Zé podia ganhar aquela eleição de 2020, mas juntou-se as pessoas certas, da maneira certa e na hora certa, e derrotou uma máquina de eleitoral forte, que era a máquina do Serginho. Eu lembro bem da eleição de 2020, e foi complexo, mas pode acontecer novamente. A gente já viu o nome de Rafael Peçanha em algumas outras oportunidades, né? Agora uma surpresa também, Miguel Alencar, né? Se colocando pré-candidatíssimo para essa eleição. Mas eu tenho minhas dúvidas com o Miguel Alencar, né? Eu estou jogando aqui, agora estou vendo a minha bola de cristal. A minha bola de cristal diz que Miguel Alencar vai pular. Agora tem que ver com quem que vai compor, né? Eu tenho também o meu palpite. Vai revelar? Mas eu não vou ficar revelando não, porque vai que, né? Não sei, né, doutor Pedro? Eu tenho, todos são meus amigos, todos os nomes ditos aqui são meus amigos, a beça, torço por todos eles na política, estou à disposição de todos eles, sabem disso. Ótima resposta. Mas, olha, eu não posso escolher isso para quem vai para onde, isso aí é a política de Cabo Frio que vai definir lá na frente, mas por enquanto, meu palpite ninguém vai definir nada agora, porque historicamente Cabo Frio não define. Mas a gente tem também uma mistura muito do novo, né, com políticos com políticos já com histórico extenso, né, como por exemplo Alair Correia, né, teve aqui, foi uma entrevista muito interessante também, né, o próprio Marquinho Mendes, com aquela simpatia dele, com um beijo no seu coração que ele gosta, né, de trabalhar tudo isso, é uma mistura, né, o doutor Serginho, que vem tentando sentar na cadeira ali do executivo no município de Cabo Frio, mas com um número extremamente expressivo como deputado estadual, foi eleito com uma votação
uma margem histórico, né? Uma margem muito grande na região dos lagos. Eu acho que isso deu um peso muito grande para ele falar o seguinte: agora a municipal é minha vez. E ele chegou aqui na entrevista dizendo: e eu venho com apoio geral, né, Arnaldo? Ele falou que veio com apoio de Bolsonaro, de Cláudio Castro, de Bacelar, e vem com tudo. E a Magdala Furtado é do mesmo partido. Como se diz assim: senta lá, Cláudia. Então, olha o tamanho da força política do Serginho nesse momento. E ele realmente tem uma expressão de voto diferente. Ele, para prefeito, se eu não me engano, em Cabo Frio ele teve 35 mil votos, e para deputado, em Cabo Frio, ele teve 38, agora dessa vez. No somatório de votos que ele teve, ele aumentou a votação. Isso não é comum. Ou seja, ele teve uma expansão política de 2020 para 2022. Isso é notório, isso é matemático, né? E é uma pessoa que está se preparando, assim, perdeu a última eleição porque teve esse somatório de forças contra ele. José Bonifácio. Imagino que ele tenha um amadurecimento político de lá para cá também. E quem vai decidir isso é o povo de Cabo Frio. O povo está com a chance nas mãos. No caso de Serginho, tem a questão das entregas, né? O governo do Estado, as entregas do governo do Estado, ele líder do governo e secretário do governo, acaba caindo na conta dele também, né? Exatamente, ainda tem isso. Tem entregas. Sejamos honestos, assim, eu tenho visto, só a faculdade de medicina, eu acho que já é um baita de um cartão de visita, né? Assim, que o efeito disso vai ser visto ao longo prazo, mas é um ganho excelente para a cidade, e pode ser que, com a preparação que ele teve lá no Estado como secretário, como deputado de segundo mandato, ele esteja preparado para os desafios que Cabo Frio enfrenta, que são grandes os desafios de Cabo Frio. Cabo Frio tem dívidas milionárias, Cabo Frio tem uma máquina gigantesca, e é preciso que entre alguém com uma visão gestora para tentar consertar. Não digo alguém para criar algo novo, tem que fazer voltar a funcionar. Porque o que eu vejo de Cabo Frio é que Cabo Frio está engessado. Não posso falar que a culpa é de A, B ou C, mas eu conheço o governo de Cabo Frio e é uma máquina monstruosamente gigante. Eu não tenho o número de cabeça preciso, mas eu acho que só a folha da saúde é tipo 15 milhões de reais. Se não me engano, foi o Alair Correia, acho que foi Alair Correia, na entrevista dele, ele comentando sobre a folha, que é algo assim que engessa qualquer gestor quando senta a cadeira do executivo. Mas tem desejo de quem chega ao executivo de enxugar a máquina? Porque a minha região também, né, lá no Norte Fluminense, as máquinas são inchadas. Isso foi um fenômeno, entre aspas, dos royalties do petróleo para cá. Desde que esses municípios começaram a receber royalties de petróleo, um dinheiro fácil, um dinheiro que só cai na conta, não tem nenhuma luta para chegar até. Às vezes briga só para poder conseguir ganhar, né? Mas depois que passa a ganhar, é um dinheiro que cai fácil nas contas das prefeituras. Enfim, algum gestor, quando chega a máquina, tem interesse em enxugar, porque também é difícil. Demitir servidor é algo muito ruim para qualquer político. Exatamente, principalmente nos municípios onde se tem uma cultura desse inchaço da máquina. Eu não sei se é o caso de Cabo Frio, mas tem lugares aí que o município é o maior empregador do município. Sim. Não sei se Cabo Frio é isso, confesso que eu não tenho ciência. Mas quando isso acontece, quem vota no candidato que está entrando, está votando às vezes com a expectativa de ocupar aquele lugar. Então é muito difícil você pensar nesse negócio de enxugar a máquina, mas acho que é necessário. O Cabo Frio já passou por um momento de royalty altíssimo, já caiu, né? Então já entendeu quais são os dois lados. E a gente nota que Cabo Frio não tem a pujança econômica que tinha de uns anos atrás. Não tem. Eu não sei se não tem porque aumentaram os gastos ou porque abaixou a arrecadação, mas não tem. Eu acho que a infraestrutura que Cabo Frio demanda, por ser um município muito grande, a capital da região dos lagos, é algo bem complicado e bem complexo, que tem que ter essa parceria de governo do Estado, governo federal, porque senão o município só não se sustenta, não consegue fazer a máquina funcionar. Vizinha Cabo Frio, nós temos São Pedro da Aldeia, que recebemos aqui Cláudio Chumbinho, tentando o seu terceiro mandato, se não me engano, acho que é o terceiro mandato. Fábio do Pastel, que é um gestor que chegou, como o senhor mesmo falou, que não tinha essa musculatura política, que chegou para fazer uma mudança, pelo menos essa era a proposta, e Bia de Guga, que é de uma família tradicional, Guga de Mica, né? Agora nós temos pelo menos esses três grandes nomes tentando essa cadeira.
Como você analisa esse perfil em São Pedro da Aldeia? É uma eleição diferente também, né? Porque da eleição passada tinha o Fábio, que era a novidade, era o empresário. Hoje ele é prefeito, ele hoje vai ser avaliado pelo legado que ele está deixando, né? A reeleição é o voto que o eleitor vai votar se o governo está bom ou não. Não é nas promessas mais. O governo está bom, está tendo entrega? Vota de novo. Se não, também tira. Né? E do outro lado tem a Bia, que é uma pessoa extremamente experiente na política da família. O marido, o sogro dela falecido, o seu Mica, né? Era um cara extremamente experiente na política. Tem o Chumbinho, que já foi prefeito 2 vezes, né? Candidato a deputado, é uma pessoa que tem histórico na cidade. Então é uma eleição diferente, porque não tem mais o novo. E cada município tem a sua peculiaridade. Eu acho que em São Pedro vai ser isso. As pessoas vão ter que pesar. O prefeito atual tá bom? Continuamos. O prefeito está ruim? Vamos voltar ou vamos dar uma outra oportunidade a uma outra política experiente? Esse é o que eu vejo de São Pedro da Aldeia. Não tem mais o figura do novo até agora, né? Que pode ser que surja. Como surgiu o bem Fábio. Lembrado, bem como lembrado. Surgiu o Fábio, despretensiosamente, pegou um partido, lançou a candidatura e o povo comprou a ideia dele, né? Comprou a ideia dele, mas o tempo vai dizer. Mas aquela eleição ainda não era, embora no nosso outro bate-papo o senhor disse que não acredita que uma eleição influencie na outra, a nacional influencie na local. Mas o sentimento do eleitor, daquele voto de mudança que nasceu em 2018, com aquela eleição absurda do Whitson, aquela virada histórica, as pesquisas até quinta-feira, a Datafolha começou a pegar o Whitson crescendo quinta-feira. Né? Até hoje é difícil da gente entender. Aquilo é uma coisa que precisa ser estudada, né? Quinta-feira, a Datafolha começa, ele passa ali de último para penúltimo, na quinta-feira, e vai embora para domingo para chegar primeiro colocado ao segundo turno. Mas ainda não era uma eleição em 2020 nesse espírito de mudança. E 2022 não mostrou a volta de políticos tradicionais para os seus cargos. Isso será que não vai influenciar também no 2024? Pode ser que sim. Pode ser que sim. A gente não vai conseguir medir isso agora. A gente vai conseguir medir isso depois da eleição. Só depois da eleição, com certeza. Mas essa curva de aprendizado, ela acontece. O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro foi que a onda nacional invadiu o estado, e aquela mesma onda nacional foi o que levou o Wilson Witzel, né? Mas também a consequência foi pendular, né? Como a ascensão foi muito alta, a queda foi muito rápida também. E, se eu não me engano, já defenestrou o Wilson da política, acabou o Wilson na política, né? Então, assim, as pessoas vão olhar o novo com desconfiança. Eu não sei se vão olhar com desconfiança, mas vão pensar 2 vezes. Mas na eleição estadual, a eleição municipal, eu acho que a entrega, ela pesa bastante. Se o prefeito estiver tendo entrega, as pessoas não se aventuram, não costumam se aventurar em loucuras. Agora, não tendo entrega, o povo vai buscar alternativas. Eu acho que o eleitor tem muito mais cuidado na eleição municipal do que numa eleição estadual, numa eleição de deputado, numa eleição de senador. Se você passar na rua aqui na frente, as 10 primeiras pessoas que passarem, você perguntar em quem votou para deputado e senador ano passado... Não lembro. 70% não vai lembrar. 70%. Aposto com vocês que 70% não lembra. Ano passado. Não estou falando 10 anos atrás, ano passado. Porque não tem identificação. Mas prefeito eles lembram. Em quem votou. Eles têm mais cuidado. É aquilo que a gente fala, né? Porque é uma política que está ali na nossa rua, está no nosso bairro, está no nosso dia a dia, é a nossa saúde. Embora toda essa eleição estadual, né, nacional, também tem tudo a ver. Porém, aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, a eleição municipal, ela parece mais próxima, mais palpável, né? Então, você consegue ter essa intimidade do eleitor com o candidato. Vamos para Araruama, que é uma cidade extremamente importante também da região dos Lagos, e que aí a gente tem que colocar um ponto de interrogação muito grande. Nós tivemos a presença da Penha Bernardes aqui, porém, nós não conseguimos ainda entrevistar um representante do atual governo, que é Lívia Chiquinho. Porque nós temos aí umas questões para quem será que o grupo Lívia Chiquinho vai trazer? Quem? E até hoje a gente ainda não sabe. Eu acho que eles estão por dentro tentando fazer toda essa projeção. Porém, isso será que vai ser benéfico ou não com o andar da carruagem, deixando muito para cima da hora? Ana, me parece,
que eu tenho muita ligação com Araruama, profissional, pessoal. Araruama me parece que está definido agora lá o candidato do grupo da Lívia. Definiu? Acho que é a Daniela. Ah, então, mas Secretária de esse Governo. nome estava sendo cogitado e a gente tentou e estavam dizendo assim pra gente, ainda não, ainda não. Mas agora o senhor já está trazendo uma novidade pra gente. Eu acho que sim, eu acho que é. A Daniela e a Penha Bernardes, eu não sei se o André Mônica é candidato. Tentamos o André Mônica, mas uma incompatibilidade de agenda, nós não conseguimos fazer a entrevista com ele. Certo. Agora, a Daniela, ela não é da família, né? É. E porque ali tem um clã, né? A família. E agora já coloca uma pessoa de fora para dentro da família. Sim. Vai vingar? O tempo vai dizer, né? Não estou me esquivando aqui não, mas a política de Araruama também pega fogo. Porque Araruama é uma cidade que ela não é tão grande como Cabo Frio, ela tem contornos de política de cidade pequena, mas é grande. É grande. Araruama é gigantesco, territorialmente falando. Só o distrito de São Vicente, por exemplo, que é uma parte rural, é maior do que a cidade de Iguaba Grande, que é o município do lado. E você tem um outro também, Bacaxá, que é algo assim, né? Não, Bacaxá e Saquarema. Bacaxá e Saquarema, isso, perdão, eu Praia me equivoquei. Seca, Praia Seca. Que também são distritos ali que tem uma movimentação muito grande que eleva o município não, a cidade em si. Sim. Né? E Araruama, o circo costuma pegar fogo na política, porque tem essas forças políticas locais. E é um local onde tem uma figura, como o Chiquinho, que você falou, que ele teve 2 mandatos. A Lívia, a atual prefeita, tem 2 mandatos. Então, é uma força política relevante. A Penha, ela tem se mostrado como uma líder de oposição lá, certamente ganhando bastante musculatura também. E o que eu acho legal de Araruama é que tem 2 mulheres, né, disputando assim, na prefeitura. Comentamos bem bacana isso quando Penha Bernardes esteve aqui. A Penha, como o senhor falou, ganhando essa musculatura, sendo oposição ao governo de uma mulher também, reeleita, né? A força da mulher. Isso é sensacional. Nós falamos sobre isso nessa entrevista. Muito legal. Eu acho bem legal também. E Araruama tem essa peculiaridade. Saquarema também tem uma mulher prefeita, mas não sei se tem essa briga de mulheres para a próxima eleição. Mas Araruama parece que já está contratada a disputa entre mulheres em 2024. Daniela e Penha. E Penha. É o que parece, tá? Estou dando um pitaco aqui, né? Não tem nada, não tem candidaturas lançadas, mas é o que se vê. Lindíssima essa briga, entre aspas, né? Sim, entre sim, duas sim. mulheres, Claro. né? É maravilhoso você. Aquilo que a gente estava dizendo no episódio anterior. A gente tem que ter mais mulheres na política. E Araruama tem essa força, né? Sim. Uma mulher no poder e dois grandes nomes fortes, nomes e mulheres. É muito legal. Eu acho fantástico também. Tomara que isso vire moda em Mas todos os lugares. acontece, na minha região, por exemplo, o Norte Fluminense chegou a ser governado por 5, são 9 municípios do Norte. Já chegou a ter 5 mulheres ao mesmo tempo como prefeita, de 5 dos 9. Legal. Quissamã, Carapebus, São João da Barra, São Francisco e Campos, ao mesmo tempo. Depois Campos, a Rosinha saiu, a ex-governadora Rosinha, mas aí ganhou a Jeane em Cardoso Moreira e equilibrou a conta. Mas depois Carapebus, a prefeita foi cassada. Enfim, essa representatividade que a gente vê lá na nossa região no executivo, infelizmente não se repete no legislativo. É uma dificuldade, é uma barreira que se tem. Campos, por exemplo, retrocedeu, não teve nenhuma mulher eleita para a atual legislatura. Mas esse retrocesso está na conta de quem? Do campo político, dos bastidores da política que não deixa a mulher chegar a disputar esse espaço de poder, ou no próprio eleitor que às vezes abre mão de votar em mulher, já que mulher é a maioria do eleitorado. Eu acho que isso está na a origem da formação política dessas forças locais. Porque tem o marido que vai para a política enquanto a mulher fica em casa, o marido cuida de assuntos políticos, então as mulheres não têm o interesse pela política. Quando tem, é porque foi alçada por alguém. E geralmente isso, infelizmente, não costuma ter muita continuidade. Por isso que eu acho bem legal quando tem continuidade, que uma candidata acaba lançando a outra, porque a gente depende dessas ações afirmativas, vamos dizer assim, para forçar que as mulheres entrem na política para corrigir um erro histórico de afastamento. Mas eu não acho que tenha uma ligação com o povo, que o povo não quer votar em mulher. Eu acho que não colocam as mulheres com muita visibilidade para ela não tirar, o cacique do partido lá não coloca para ela não tirar uma vaga de um homem. Péssimo, mas eu vejo que é isso. Na minha cidade, por exemplo, onde eu voto, em São João da Barra,
A prefeita renunciou e a vice assumiu. Saiu uma Carla, entrou outra Carla. Olha só como as que... duas são Carlas? Duas Carlas, e continua o governo na mão de uma mulher, né? Legal. E favorita a reeleição, segundo as últimas pesquisas que saíram aí agora. Agora, nós ouvimos também prefeitos de cidades grandes e importantes, né? Vladimir Garotinho, de Campos, o Elbert Rezende, de Macaé, Johnny Michael, prefeito de Nova Friburgo. São cidades grandes, importantes para as suas regiões, né? Fiquei encantada com a retórica do Elbert Rezende, fiquei encantada com a simpatia e o influencer que é Vladimir Garotinho, fiquei encantada com a história de vida de Johnny Michael, né? Então, são cidades representativas para as suas regiões e que também a política nessa... Campos, então, né? Campos está pegando fogo, né? Estávamos conversando nos Tem até bastidores. a Polícia Federal, né? Caramba, essas cidades maiores, assim, geralmente a política é mais fria, né? Mas quando tem as questões familiares, como é o caso de Campos, tende a pegar fogo realmente com essas disputas de poder. E acaba que, eu não sei como, porque eu não conheço a realidade local de Campos, como é que consegue uma cidade daquele tamanho os dois grupos políticos por tanto tempo se manterem assim? Porque é um lugar tão grande que você imagina que outras forças possam surgir, mas eles vão, eu acho que eles se degladiando com o tempo lá que vai acontecendo, eles vão querendo, outras pessoas não vão se arriscando a entrar. Não sei se é isso, porque não conheço a realidade de lá, conheço mais a realidade da região dos lagos. Mas o que é interessante ver é que o povo gosta disso. Se não gostasse, não estava tendo. Isso ali Se não gostasse, é uma não questão tava que a gente discute também, inclusive enquanto jornalista que cobre essa política mais quente. O povo se alimenta disso. Às vezes é uma bolha, talvez seja uma bolha. Nós estamos falando de uma cidade de 500 mil habitantes e nem todo mundo vai acompanhar isso, mas uma bolha que influencia. Esse pessoal que fica ali acompanhando todo dia, acompanha toda a sessão, vai para a sessão discutir com o presidente, tem de tudo em Campos, coisas que você não vê em outra cidade do mesmo porte, né? Agora, Ana, só para falar sobre o Vladimir, quando ele esteve aqui, existia um tal acordo de pacificação. Esse acordo de pacificação é um acordo marketing, um acordo de pacificação. Costurado via governador do estado, junto ao presidente da LERJ, que é Rodrigo Bacelar, que também é campista. Esse dia eu estava pensando, Campos, olha o peso de Campos no cenário político, né? Filho de 2 ex-governadores é o prefeito da cidade. O presidente da Câmara é irmão do presidente atual da LERJ, né? Então, assim, é um contexto político de famílias, como o doutor colocou, mas um contexto muito forte. Fato é que Vladimir disse aqui que Rodrigo Bacelar não teria candidato e que poderia até o apoiar, né? De uma outra conversa. Tudo desandou depois que ele veio aqui. Não teve pacificação nenhuma. A guerra voltou entre os dois grupos políticos e ninguém sabe ainda quem vai ser o candidato do Grupo Bacelar. Mas deve ter um embate, sim, do prefeito com o candidato do Grupo Bacelar no ano que vem, que ainda precisa aparecer quem é. Pedro, como que fica a questão agora, bolsonarismo, Lula agora no poder, como isso pode influenciar nas eleições municipais ou isso não influencia em nada nas eleições municipais? Nada modo de dizer, né? Eu acho que pode ter alguma influência nas formações das candidaturas, no lançamento das candidaturas. Mas eu acredito que o eleitor que vota para prefeito do município, ele não está preocupado se o cara é de direita ou de esquerda. Ele quer saber da rua dele, da escola do filho dele, ou do trabalho dele da prefeitura, ou da vaguinha que ele vai ter. Eu acho que esses fatores locais, eles contam infinitamente mais do que se o cara é de direita ou de esquerda. É óbvio que com a polarização que a gente teve na eleição do ano passado, algum reflexo vai acontecer. Tem gente que não vai votar no candidato do PT de jeito nenhum. Tem gente que não vai votar no candidato do PL de jeito nenhum, porque vai associar a Lula ou a Bolsonaro. Mas eu acho que isso é pequeno para a definição do município. Eu acho que pode influenciar, de repente pode eleger um vereador daquele partido, ou 2 vereadores, mas que um presidente da República vai eleger um prefeito aqui na nossa realidade de região dos lagos, não é o que costuma acontecer. Doutor, nós falamos no último programa em relação às novas regras, mas teve um assunto agora, você falou sobre o vereador, eu lembrei desse assunto. A linha de corte também vai ficar bem mais alta, né? Porque como vai diminuir o número de candidatos, o vereador vai precisar de muito mais votos. Como que vai ficar mais ou menos esse cálculo para quem quer se aventurar a ser candidato a vereador e não conhece esse número ainda? Isso é diferente também do que teve em 2020 para agora em 2024.
o candidato vai, para se colocar à disposição do partido e vir a ser eleito, ele tem que atingir pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Como assim? O partido lança uma lista de candidatos. Cada vez que o partido fizer um número X de votos para atingir esse coeficiente eleitoral, ele faz uma cadeira. Qual é o candidato que vai entrar? O mais votado dessa lista, desde que ele tenha atingido pelo menos 10% desse coeficiente eleitoral, certo? E repete-se essa operação até acabar o número de partidos que atingiram o coeficiente eleitoral. Os partidos que não atingirem o coeficiente eleitoral podem participar da distribuição das sobras, mas aí o partido vai ter que atingir pelo menos 80% desse coeficiente eleitoral. Só que o candidato dessa lista de partidos vai ter que, desse partido que não atingiu o coeficiente eleitoral, ele tem que fazer pelo menos 20% do coeficiente eleitoral, e não 10%. Não 10%. Então, isso torna mais difícil para os partidos mais fracos elegerem vereadores. É por isso que na eleição de 2022, o que a gente assistiu? A eleição de muitos deputados de partido forte. Muitos deputados de partido forte, e os partidos menores fizeram 1, 2 ou quase nada de deputado, ou não atingiram o coeficiente eleitoral e o deputado teve que mudar de partido depois. Isso vai valer para o município agora. Aqui na Alerj nós temos 70 deputados. Dos 70, se eu não me engano, o PL fez 17 ou 18. É um número muito expressivo. Por quê? Atentos a essa nova sistemática eleitoral, os partidos fizeram o chamado blocão. Botaram as pessoas fortes todas juntas em um partido. E essa é uma grande peculiaridade, que já foi comum no Brasil, pelas regras eleitorais, o cara montar o partido para eleger ele. Uhum. Ele montava ali para fazer uma legenda para eleger um. Isso é muito arriscado. Aqui nessa eleição do ano passado, o irmão do Márcio Pacheco, do ex-deputado Márcio Pacheco, que é o Fred Pacheco, ele foi eleito, se eu não me engano, com 13 mil votos nessa eleição, pelo PMN, que fez um deputado estadual. E assim, por uma questão de 1.000 votos, ele não entrava. Não atingia a legenda, porque se o partido fizesse 1.000 votos a menos, não é ele que fizesse 1.000, não. Se o partido fizesse 1.000 votos a menos, ele não atingia o coeficiente eleitoral. Ou seja, o partido ficaria pela regra da sobra. Ou seja, o Fred teria que ter feito 20% do coeficiente eleitoral. Ele não entraria, não seria deputado. É muito arriscado. Então, assim, acho que a legislação eleitoral foi feita para atrapalhar a vida dos partidos menores. E isso vai ser aplicado para o ano que vem. Os partidos pequenos, que sempre foi muito comum nas cidades juntar 20 partidos, 15 partidos, com poucos candidatos em cada um, a tendência é que isso desapareça cada vez mais. Tem uma força no Congresso Nacional para isso, para reduzir o número de partidos e porque se tornou muito fácil criar partido no Brasil. A gente tem mais de 40 partidos e mais 80 ou 90 em criação pelo TSE. Né? Tem um partido, eu sempre cito esse exemplo, tem um chamado Partido Nacional Corintiano na lista de criação no TSE. Assim, eu não sei qual é a ideologia política do Partido Nacional Corintiano, mas isso não é piada, isso é verdade. É verdade? É verdade. Porque você criar um partido, você tem que seguir as regras que estão na Constituição Federal, pegar as assinaturas, submeter o estatuto e pronto. Não tem regras para criar. Então é muito fácil criar. Mas estão, por outro lado, criando regras que dificultam a existência dos partidos. E o que está acontecendo? Recentemente, não me lembro agora qual foi o partido, acho que foi o Patriota. Patriota e PTB se fundiram. Recentemente, porque eles viram que pequenos não estavam com muita dificuldade, passa a ter dificuldade de recebimento de fundo eleitoral. Então, para sintetizar, as regras a cada ano que passa, elas parecem que são feitas para dificultar a vida dos partidos pequenos. Doutor, para a gente ir encerrando já esse nosso último episódio, com o conhecimento que o senhor tem, como o senhor enxerga? Como ficam as eleições para 2024, de uma forma geral? O senhor acha que vai ter uma disputa muito acirrada, muitas fake news, uma disputa até feia, às vezes, de briga, né? Aquela parte suja da política que a gente não gosta. Como o senhor está enxergando
na sua bola de cristal, o que o senhor me diz sobre as eleições para 2024 para a gente encerrar? Ana, com base no que eu vi em 2022, eu acho que vai ser uma coisa horrível essa parte de fake news, eleição do ano que vem. E eu não quero me enganar, mas vai acontecer. Eu queria que não acontecesse, mas vai acontecer, porque a gente vê que só pioram esses critérios, vídeo falso, áudio falso, enfim. E como envolve disputa por poder e como as pessoas têm na memória o que aconteceu em 2022, isso vai acontecer ano que vem, infelizmente. Não sei se seria muito, eu pensar muito negativamente assim, mas eu acho que a tendência é piorar. As pessoas têm que se informar cada vez mais para não caírem, não levarem o descrédito para a eleição, elas não perderem o interesse pela eleição, porque chega uma hora que fica tanta fake news de um lado ou de outro que a pessoa não quer olhar, o cidadão não quer mais olhar aquilo. Pega ojeriza, né? Aquela coisa de tipo, não aguento mais. Né? Aí acaba que a pessoa perde a democracia o também interesse nesse ponto. de participar da democracia, essa é a questão. E aí depois, só daqui a 4 anos. Então, assim, é uma pena que tenha acontecido em 2022, mas me parece que vai acontecer em 2024. Mas a mesma ferramenta que as pessoas têm para divulgar fake news, que é o celular, a internet, o cidadão tem para se informar. Então, olhem quem faz fake news. A pessoa que faz fake news para se eleger, ela vai entrar e imagina o que ela vai fazer dentro de uma prefeitura, dentro de uma Câmara Municipal. Então, isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto com carinho, porque vamos escolher quem vai governar o município onde nós moramos, onde nós vivemos, pelos próximos 4 anos, né? Arnaldo, quer fechar? Essa questão de fake news, a gente fica pensando também na questão para o judiciário quanto é difícil. E o novo governo federal, o governo Lula, fala em questão de regulação das redes sociais. Por um lado, as pessoas criticam, falam que isso é uma censura, né? Qual a sua visão em relação a isso? É necessário realmente algum regramento para que os meios que são utilizados, WhatsApp, Facebook, enfim, todos eles, Instagram, enfim, possam ter uma regra de informar a Justiça Eleitoral de onde vem essa informação falsa, de quem partiu isso, se é robô, se é realmente manual. Qual a sua opinião? Tem que realmente regulamentar ou é censura? Arnaldo, eu acho que da maneira que está, a hora que começarem as fake news com inteligência artificial, a gente não vai mais saber distinguir o que é verdadeiro do que é falso assim. As pessoas vão estar me vendo aqui e vão pegar um vídeo meu, como eu estou aqui agora, falando coisas horríveis que eu não falei aqui. E a hora que isso acontecer, se a gente não tiver um regramento mínimo, a gente vai virar um verdadeiro faroeste. Eu vou processar quem? A quem que eu vou recorrer para dizer que aquilo ali é falso, tem que ser tirado do ar? Eu não acho que tem que ter uma censura prévia de conteúdo, como já aconteceu na época da ditadura no Brasil. Não é isso. Mas é preciso que haja responsabilidade. Se o WhatsApp, o Twitter, Telegram, o Facebook, Instagram, eles são provedor de serviço, aqueles dados passam pela rede deles, eles, pelo menos, têm que ter o caminho para se chegar naquilo. Tem que ter, e o TSE tem iniciativas disso. Lá pela Abradep, a gente faz vários fóruns, assim que saem as resoluções, para poder debater a aplicação prática das resoluções para as eleições. E, geralmente, o Google, o Facebook, Twitter, eles mandam representantes para participar desses fóruns no TSE e criam-se canais diretos de comunicação para isso, para evitar que fique num verdadeiro limbo jurídico. Mas o desafio maior que eu vejo é que todo cidadão virou um produtor de conteúdo. Se você olha assim, você olha o perfil de todo mundo, produtor de conteúdo. Influencer. Todo mundo influencia. Mas é verdade, né? É verdade. Mas você influencia a pessoa da sua casa, da sua rua, do seu bairro. Todo mundo influencia todo mundo. E não dá para você... Uma coisa que a gente manda aqui, eu mandei para vocês dois uma foto. Aí vão me bloquear para apagar do meu. Mas já está no celular de vocês, já foi. E assim, isso eu acho que é ruim para a democracia. Fake news corrói a democracia. E nós somos uma democracia muito jovem. Nossa democracia é de 1988, 35 anos, não é nada. Né? A gente tem os Estados Unidos aí com 200 e tantos anos de democracia e ainda assim tem problemas de fake news graves. Então, assim... a democracia ela tem
uma fragilidade, ela tem a sua fragilidade, mas a gente tem que cuidar, porque já tivemos modelo não democrático no Brasil mesmo, e não foi legal a nossa experiência, não foi bacana, e cabe a nós, cidadãos, entendermos o poder do voto, o poder da democracia, o poder da informação, para a gente tentar evitar que esse descrédito aconteça, porque, gente, a oportunidade que a gente tem de escolher quem nós vamos querer como pilotos, né, da nossa cidade aí por 4 anos é algo que é impagável. Enfim, eu só torço para que essa minha visão de que vai ser muito ruim esteja errada. Eu quero estar aqui depois e falar, olha, estava errado, o povo se comportou bem, foi muito legal, mas não acredito de verdade. A gente tem que entender, né, que a democracia, ela não é ausência de ordem, né, é ausência de opressão. Então, se a gente tiver tudo na ordem, sem censura, né, a gente fica maravilhosamente bem. Exatamente, né? Isso. Arnaldo, muito obrigada. Doutor Pedro, já é Feliz Natal, Feliz Ano Novo, já é tudo, né, Arnaldo? Com certeza. Oh, meu Deus. Mas olha, nós fechamos essa temporada do Verdades com a Ana de uma forma brilhante. O senhor é muito didático, tem um conhecimento maravilhoso, cresceu, engrandeceu esse fechar do Verdades com a Ana em 2023. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Ana, fico muito feliz de estar aqui. Arnaldo, muito obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre às ordens e aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, né? E contem sempre comigo. Foi um prazer e parabéns pelo programa que está um sucesso total. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Um abraço. Um abraço. Arnaldo. Vem novidade por aí. Em janeiro, eu vou estrear o Ana e Você, meu novo projeto. São programas com assuntos que a gente adora conversar. Maternidade, beleza, educação, saúde da mulher. As gravações já começaram e vamos chegar com tudo em janeiro aqui no meu canal no YouTube. Siga o canal para você não perder essa estreia. Que o seu Natal e o da sua família seja repleto de paz e que 2024 chegue com muito amor, muita saúde e alegria para você. Obrigada pela companhia por hora, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.